Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Hoje o segundo dia aí do nosso propósito de cura, né? De libertação em nome de Jesus, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer, por isso estamos alegres. E pega esse dia que o Senhor te deu, que se chama presente, e usa ele para vencer, usa ele para dar um nó mesmo em Satanás e falar assim: olha aqui, não vou deixar você agir na minha vida, não vou deixar você agir na minha casa, não vou deixar você agir na minha família. Em nome de Jesus, eu vou para cima, eu vou para o arrebento, e eu vou entregar uma oferta de alegria. Uma oferta de alegria ao Senhor, né? Não uma oferta de tristeza, de ficar mesmo cabisbaixo, não, olha, para mim não dá certo, eu não vou conseguir. Tira isso da sua boca em nome de Jesus, né? Hoje nós estaremos falando sobre a bipolaridade e nós precisamos receber cura disso, nós precisamos receber essa cura interior, né? A parte espiritual, não sou psiquiatra, nada disso, mas a parte espiritual sobre isso, nós vamos sim, né, ministrar para você, e você vai começar a identificar, né? E se necessário for, realmente procurar, né, um especialista para que possa te acompanhar, porque Deus, Ele fez a ciência, Ele é ciência. E nós precisamos disso, né? Nós vivemos um tempo onde se fala muitas coisas, mas pouco se explica, né? Então, qual que é a moda? A moda agora é falar da síndrome de burnout. A moda agora é falar sobre a bipolaridade. Agora a moda, então, quando lançam, né, já começam a falar, mas não explica, você não consegue entender o que está acontecendo, se tem um lado espiritual ou se é só doença mesmo, é só o seu corpo que está precisando mesmo, como que é, né? Como que é isso? E agora, né, por estar na ministração sobre Salomão, nós precisamos entender isso, porque quem foi Salomão? Quem foi? Filho de Davi, não era para nada ter dado errado, né? Não era para o reinado dele ter acontecido a estrangeirice que aconteceu, os deuses que aconteceu, filho de Davi, então, mas não era Davi. Filho de Davi, mas não era Davi. Já pensou as comparações que ele passou? Você já pensou por tudo que ele passou? Nossa, mas é filho da apóstola, mas não é apóstola. É filho do apóstolo, mas não é o apóstolo, né? Então tem a essência, não tem aquele louvor, né, Volta para Casa, da Sara Beatriz, que ela fala assim: eu quero a essência que eu perdi no jardim. Então é essa essência que nós vamos atrás dela hoje, né? As pessoas confundem muito as coisas, né? Assim como confundiram também na vida de Josué, né, com Moisés, cobraram de Josué o que Moisés é. Mas espera aí, Moisés é Moisés, Josué é Josué, né? O tempo de Moisés acabou, agora era tempo de Josué. Mas o povo entendia isso? O povo não entendia isso, né? Nós vamos aprender tudo isso hoje em nome de Jesus, né? Olha, compartilha comigo, né? E manda aí para todo mundo, dá bom dia para que seu nome vá para a oração, né? Coloca aí bom dia com muita alegria ou só bom dia, né? Do jeito que você quiser dar bom dia, coloca bom dia para que seu nome vá aqui para a oração. Coloca pedido de oração, você pode colocar também que o bispão tá anotando, né? O bispo e o apóstolo, a hora que eu tô aqui de joelho, às vezes o apóstolo faz assim para mim, para eu ler o que tá escrito aqui, eu oro na hora. Então, já vai colocando seus pedidos de oração, né? Colocar antes, né, da oração. Colocar antes da oração para que o bispo Marcelo possa estar anotando. Vamos tomar um chazinho, um cafezinho? Aquilo que não estiver já na intercessão, né? Aquilo que já não estiver na intercessão, exatamente. Nós estamos orando por várias pessoas, né, na intercessão. Mas o que tem vindo mais, apóstola? Mais mesmo? Depressão. Pessoas com crise de pânico. Pessoas com descontrole emocional total. Essa crise de burnout, né, que
tá assim em alta, tá sendo falado muito. O que que é? É uma síndrome mais alto que a depressão, mas é uma depressão para aquele que trabalha, que carrega a firma nas costas, sabe? Aquele que tem muita pressão sobre ele. Então chega uma hora que a ansiedade, né? Mais a síndrome da mente acelerada vai pro arrebento, né? E ali, como que acontece isso, apóstolo? Ali você não consegue parar os seus pensamentos, não consegue parar a ansiedade, não consegue nada. É onde simplesmente começa, né, a precisar ser dopado, né? Precisar ficar mesmo em casa, parar tudo. Você só pode fazer uma caminhada, exercícios físicos, eu estava lendo essa madrugada, até muitas dietas que não te trouxe resultados, quando te dá essa crise de burnout, você precisa parar até a dieta, para tudo, você precisa parar tudo. Então, o que acontece? Você vai num ritmo que não é tão acelerado, você vai num ritmo mais calmo, mais devagar, para que você saia da crise, né, da síndrome do burnout, né? Então, eu quero falar sobre a bipolaridade, mas não podia deixar de falar da crise do burnout de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou tendo que vencer isso, né, com o Lucas, né? Eu tenho pedido oração para intercessão, né? E eu estou estudando, porque eu tenho que estudar sobre tudo. Então eu estudo como que eu tenho que fazer com a minha mãe, agora, né? O Luke, que está em casa, já está controlando. A crise do burnout também libera, faz um descontrole muito grande, libera pressão alta no organismo da pessoa, né? Então é como se o seu organismo começasse a correr, acelerar tudo, né? Acelera inclusive o seu metabolismo de um jeito que a pessoa vira, um palito. Então é como se tudo na tua vida tivesse num processo acelerado. E eu gosto muito de uma doutora, né, que a maneira dela falar, dela explicar, eu sigo ela, né, que é a doutora Ana Beatriz. Eu gosto muito de ouvir ela falar. E ela estava falando que nessa etapa precisa desacelerar tudo. Então tira o pé do acelerador e começa a respirar e vai devagar, né? Vai devagar, começa um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história. O seu organismo, o seu dia a dia, tudo precisa ser repaginado, né? E às vezes a pessoa começa a teimar naquilo. Quando ela teima naquilo, aí ela vai precisar parar por completo. É a hora que entra Rivotril, entra aqueles remédios bem mais fortes, né? E aí a pessoa mais dorme do que fica acordada. Por quê? Porque precisa desacelerar. Tudo que a pessoa come, o próprio metabolismo já E a pessoa pode fazer academia, pode fazer o que você quiser para ganhar massa, você não vai ganhar massa. A crise de burnout é bem assim, ou você para, né? Então, assim, a somatização no mundo espiritual, por que o burnout? Eu estava vendo um estudo, por que o burnout? Espiritualmente, por que ele? Porque a pessoa não tratou a depressão, a pessoa não tratou e tudo que ela faz não dá certo. Então ela precisa acelerar o processo para ver se alguma coisa que ela faz dá certo. O relacionamento também. O relacionamento também, nada. Ela procura algo que há muito tempo atrás era sonho dela, porém ela foi podada. E falaram muito para ela, né? Você não vai dar certo, você não é nada, você não presta, você não sabe cuidar de você é isso, você é aquilo. Então, assim, eu tô estudando muito para poder ajudar meu filho e eu quero ajudar cada um, né? Então eu fui buscar a base espiritual disso
Por quê? Por causa das somatizações, das coisas que você fez sem direção de Deus, você escolheu o seu próprio caminho e você teve que correr para fazer dar certo, né? Porque quando é de Deus, você vive aquilo que é plano de Deus, projeto de Deus e tudo vem atrás de você, né? O Senhor abre caminho para você passar e tudo acontece, né? E aí o que acontece? Quando você é podado naquilo que já era sonho, já era projeto de Deus, já era para você ter vivido, o que acontece? Você não vive, o que acontece? Você começa a correr atrás, correr, e a somatização das coisas, mais tudo que você quer fazer junto. Então nada tem limite, nada tem limite. Tudo é além daquilo que você pode suportar. Tudo é além daquilo que você pode suportar. Então os gatilhos do burnout é a somatização e é tudo aquilo que você busca e você tem que fazer dar certo, mas não é da vontade de Deus. Então você vai ter uma busca incessante, um corre incessante, tudo é incessante, tudo é demasiado, nada tem limite, né? Então você come para morrer, compra as coisas para morrer, tudo, nada tem limite para você. Então o gatilho vai desencadeando. Quando você vê, você está em somatização de problema. Quando você vê, você está fazendo tudo dentro de uma empresa porque você tem habilidade. Você vai fazer, você vai mostrar serviço porque você tem que correr. Então a empresa vai lucrar muito com você, porém, o seu organismo, o seu corpo não vai aguentar, né? Então tem 3 estágios do burnout. O terceiro, assim, é horrível, né? Então enquanto está no primeiro, enquanto está no segundo, tudo bem que dá para tratar, né? Psiquiatra passa remédio e tal, não sei o quê. Quando chega no terceiro é o estágio que eu falei para vocês, que a pessoa só dorme. Ela tem que tomar remédio porque é uma depressão muito avançada. Entendeu o que é a crise de burnout? A síndrome de burnout é uma depressão muito avançada, né? Então a pessoa só dorme. Ela não vive mais nada, ela só dorme. Traduzindo é esgotamento. Esgotamento, né? Físico, mental, todo tipo de esgotamento. Então nós temos que vigiar muito por isso, né? Por isso que nós temos mesmo que ter um dia, eu tiro o sábado, né? Mas eu tenho muito serviço para fazer, mas eu tiro o sábado para fazer. Aí o bispo, o apóstolo tá rindo. Eu tiro o sábado. Que vai acordar tarde, né? Que acordar mais cedo. A nossa mente, ela não permite o descanso, né? Então, por exemplo, está acostumado a acordar todo dia às 5 horas da manhã, no sábado que você tirou para descansar, você vai acordar às 5 horas da manhã. Já sei o que eu vou fazer. Vou raptar ela na madrugada. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vou te raptar na madrugada. Não adianta. Adianta como? Sem nada, sem celular, sem nada, Jesus Cristo. Você dormir e acordar. Senão você, quando ela dormir, você coloca uns gotinhos de Celestamina. Credo. Não, antialérgico não, pelo amor de Deus. Então você precisa fazer o quê? Simplesmente dormir. Um dia que você durma. Todos os médicos falam a mesma coisa. Por quê? Para você, identificou isso? Um dia da sua folga, você vai tirar para dormir. O que significa dormir? Aposto você que tem que... O que significa dormir? Eu queria saber de você, porque eu sei. Eu queria saber qual a sua visão sobre dormir. Sobre dormir? Quando o Senhor deixa, eu durmo. Você acha que dormir tipo 2 horas, segundo todas as pesquisas, é o suficiente? Não. Tem aquele carregador de 7 a 8, mas é que eu tenho um carregador turbo. Se chama Deus. Tem carregador que agora é 17 minutos, é carga total. Carga total 17 minutos é essa que eu preciso. A proposta é de 15 a 10 agora, né? Tô brincando. Vocês estão derrubando minha ministração, mano. Eu tava curioso. Eu não sofro de crise nenhuma de burnout, pra glória de Deus. Só não dorme, né? Então, mas eu não sofro de crise nenhuma de burnout, glória a Deus, né? Quando eu tô cansada, eu falo, estou cansada, né? Aí fala, vou dormir, tem tudo.
Mas como que é o meu sono? Fala aí. Eu vou numa ministração que é muito pesada. Como que é? Você que me leva pra cima e pra baixo. Como que é? Dorme. Quanto tempo? 10 minutos. Ele sabe que ele tem que ficar quieto 10 minutos. Depois eu acordo, já tomo assunto com ele de novo, tá tudo certo. Ele fala, você tá muito cansada hoje. Hoje eu tô. Então, né? E aí, apóstolo, fala aí um pouquinho. O bispão já me queimou aqui, ó. Fala aí. Se fosse você fazer essa pergunta. Porque Fala aí, apóstolo. só ele tem acesso. Fala Só aí. pra lá, né? Quando eu descanso, não é? Eu durmo e descanso. Quando eu durmo. Vamos lá. Olha só, então as pesquisas servem para mim, né? E é para mim a palavra todos os dias, né? Eu tô brincando aqui com eles, mas é para mim a palavra todos os dias. E a gente tem que entender que temos limites, né? E o Senhor é um Deus que respeita os nossos limites. Sabia disso? Então, o que acontece? Todos os estudos levam aonde a pessoa precisa se recuperar dessa síndrome de 8 a 10 horas de sono, né? Então, por isso eles dão um remédio para quê? Para o cérebro mesmo desligar, para você desligar. Ah, mas a gente dorme dopado quando a gente está com uma dor muito forte, né? Ah lá, a ciência fala que a mulher tem que dormir 20 minutos a mais do que o homem. Ah, com certeza. Para poder descansar o cérebro. Vamos voltar pro começo da administração. Pastor Edir. Por quê? Por causa da bipolaridade. Não é, não. Vamos falar sobre isso também. Eu sei bem como que é o sono da apóstola. Quando eu toco nela para massagem, ela já apaga. Ixi, Ela ó. vai deitando. Senão, Não deu ou certo. ela apaga ou ela fica no celular. Ela já vai aterrissando no modo avião, né? Ah lá, pronto. Agora Ela pronto. posta na massagem e ela tá Aí, ó. apanhando Pastor no celular. Edir fala que 20 minutos a mais. A ciência fala que 20 minutos a A mais. apóstola toma banho falando no celular. Você sabe que Alguém já viu isso? Alguém Eu. já viu isso? a bipolaridade Um foi fone de descoberta ouvido. justamente na mulher. Você pode pesquisar o que for. Não. A descoberta foi na mulher. Não E foi. a mulher passou isso pro homem. Não foi. Pô, tô falando que você pode pesquisar o que você quiser. Aonde você pesquisou isso? Você tá na internet. Não, vai denigrir a nossa imagem, não. Não Não vai. querendo mudar de assunto, mas a apóstola tem uma habilidade de tomar banho de fone de ouvido e celular. Vai ser aqui do jeito. O fuso horário, ela não vai dormir. Você quer saber como é que eu já sei. Posso explicar Ó, aí? vamos fazer o seguinte, deixa a apóstola pra lá. O fuso horário, não vai dormir. Simples assim. A vida aqui é acelerada, então eu vou tirar você de New Jersey. Aqui também é acelerada, a vida aqui é acelerada. Na Hebron. É, bro. Olha lá, eu também tomo banho de fone. Pronto, já arranjei uma defensora. Aleluia, graças a Deus alguém me defende. Fuso horário, não vai nem dormir mesmo, olha A lá. mulherada não tá lavando as orelhas no banho, velho. Ah, eu lavo. Imaginar que banho que eles vão estar tomando. Eu lavo. Eu posso até imaginar que banho. Uma enquete do sono da nossa apóstola. Aí, ó, gente, não, vamos pras crises aqui. Vou ter que fazer muito chá, mas eu tomo chá de gengibre pra ficar acelerada. Certinho. Eu tomo banho certinho. Você toma banho certinho? Ô, gente, mas o assunto não é o meu banho. Vamos lá. Vamos pro Salmo 34, que eu preciso falar sobre bipolaridade, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 34. A apóstola não é o assunto. Vou dizer, coitado do Davi, era bipolar. Coitado do Davi. Coitado do Davi, não, mas o Salomão, filho. O Davi não, mas o Salomão, vou te contar, hein? Que bipolaridade esse cara. Vamos lá. Vamos dormir 8 horas. Hashtag vamos dormir 8 horas por dia. Isso aí. Bendirei ao Senhor em todo tempo. O seu louvor estará nos meus lábios.
Então, muitas das vezes, o que está acontecendo? O áudio do Bispo Marcelo, ele fala assim: louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Há tempo, há fora de tempo, louve ao Senhor. Certo? Então, o louvor, ele é uma das armas mais poderosas que nós podemos usar. É uma das armas mais poderosas. Por quê? Porque o louvor, ele quebra as cadeias, derruba as muralhas, né? Abre porta onde não existe porta, ele vai à frente, a guerra tá ganha já, né? Quando o louvor vai à frente, a guerra já tá ganha. Por isso que o nosso relógio de oração, ele é 1 hora do culto particular nosso com Deus, né? É isso aí, pastor Edi, muito obrigada, é isso aí. Olha só, então o que acontece? O louvor, ele vai à frente. E por que o Bispo Marcelo trouxe ali no áudio a tempo e a fora de tempo? Ele vai abrindo o caminho para que você possa passar. Ele vai mesmo colocando tudo por terra. E por que fala, o Senhor habita no meio dos louvores, né? Por quê? O louvor traz o poder, a presença, a autoridade, a cura, a libertação, a restituição, o renovo, tudo para sua vida. Porque em Deus tem tudo que eu preciso. No Deus que nós servimos, nele há tudo que eu preciso. Então, enquanto você adora, você já teve experiências assim, ó, de estar fazendo uma faxina na casa fora do sábado, porque o sábado já é adoração, a gente já faz faxina na adoração, a gente já leva para esse lado, né? Fora do sábado, né? Você simplesmente já teve a experiência de estar fazendo alguma coisa em casa e de repente vem um louvor na tua mente e você fala assim: vou colocar esse louvor agora. Ou você está dormindo e o Senhor te acorda, pum, cantando aquele louvor. Aí você fala: nossa, eu amanheci hoje com esse louvor. Eu amanheci com aquele que eu abri o propósito hoje. Bendirei ao Senhor, cantarei ao Senhor. Então, que a Fernanda Brum canta com o Fernandinho. Eu já amanheci cantando esse louvor. Então, o que é isso? O tempo inteiro a presença de Deus e Ele falando para você: canta esse agora que eu quero ouvir dos teus lábios. Canta aquele. Então toda a síndrome, vamos prestar atenção nisso agora. Toda a síndrome que nós passamos na nossa vida, que vem do desencadear de um gatilho, eu posso te confirmar que é a falta da presença de Deus, porque Deus é espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, por isso que o teu espírito já vai dando o sinal de que é para você adorar. Quantas vezes nós estamos assim, nervoso, tal, de repente o Senhor fala assim: coloca aquela, e o nervoso. Então, o que é o louvor para nós? É a arma que eu preciso usar todos os dias, que me traz livramento, que me traz um novo tempo, que abre o mar para eu passar, que coloca todas as dificuldades por terra. O Senhor, Ele nos enche de armas espirituais. O Senhor nos enche o tempo inteiro daquilo que Ele quer que você faça para que você não tenha síndrome nenhuma. Por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo te libertou, certo? Então, a bipolaridade, uma hora você levanta cantando, aí daqui a pouco, eu não tenho tempo de cantar, não tenho tempo de buscar Deus, não. Até parece que eu vou ficar assistindo a apóstola. Eu tenho mais o que fazer. Então, aquela irritabilidade, ela vai crescendo e tomando espaço, né?
Então tem algumas coisas na sua vida que, por exemplo, no casamento, antigamente, meu casamento hoje em dia tem 27 anos, mas antigamente não poderia falar para mim, você é igual a tua mãe. Se o apóstolo falasse isso para mim, você é igual a tua mãe, começava a tempestade. Por que começava a tempestade? Porque eu tinha que ser curada de tudo aquilo que a minha mãe tinha me feito. Para ela, é tipo que não era nada, absolutamente nada o que ela tinha feito, certo? Ela não tinha noção da gravidade, mas a minha pessoa recebeu aquilo como uma ferida, recebeu aquilo como, um descaso, um abandono, uma rejeição. Então o que aconteceu? Cada vez que o apóstolo falava assim para mim, você parece com a sua mãe, eu falava, você tá de brincadeira. Você sabe que eu não gosto que fale isso pra mim. Você sabe que eu não gosto que fale isso pra mim. Eu tô te dando um exemplo, tá? A senhora tá se expondo? Não, eu não tô me expondo e nem tô querendo... Não, eu tô te dando um exemplo, né? Aí, por exemplo, vamos colocar um outro. Vamos colocar um outro, significado. Você tem problema com o seu filho. Então, tudo... E você não consegue resolver esse problema. Tudo que falar referente a seu filho... A bipolaridade vem na hora. Por quê? É você sair do estado que você tá para entrar no estado onde existem feridas. É o descontrole, é o desequilíbrio. Tudo aquilo que você não consegue resolver, tudo aquilo que te causou feridas. Não estou falando, não sou psiquiatra, nem psicóloga, eu estou falando mundo espiritual. Entenda isso. Certo? Então, é lógico que eu fui fazer estudos, é claro. É um desequilíbrio daquilo que você quer, daquilo que acontece. Então nós poderíamos falar que é a crise dos mimados, Teve uma pergunta dessa no estudo que eu estava. Nós podemos falar que é a crise dos mimados? Então, por exemplo, você acha que Deus é o teu empregado. E se ele não fizer aquilo que você quer que ele faça, você não consegue perdoar Deus, você não consegue amar a Deus. Nada disso. Por quê? Pelo simples fato de ter crescido uma criança mimada. Sim. Sua mãe não conseguia te dizer não. Seu pai não conseguia te dizer não. Então, tudo que você pedia, de uma forma ou de outra, você tinha. Então, a hora que você não consegue manipular a pessoa, pronto, você já perde o equilíbrio, porque você não soube receber não. O não da pessoa. Não, agora eu não posso, não, agora eu não consigo, tem que ser tudo do seu jeito. Então o culpado é os pais? Então se for puxar, o culpado é os avós também desses pais. Mas pode ser que essa pessoa que gerou esse filho, olha da onde que vem tudo isso. Foi estéril, teve muita dificuldade para gerar, e quando gerou, colocou essa criança no lugar de Deus. E não teve ninguém para acompanhar, e não teve ninguém para dizer, não é assim, não é assim. Você não vai falar sim para tudo, você vai dizer não. O que aconteceu? Tira esse menino, tira essa menina do lugar de Deus, não é seu Deus. Hoje precisa entrar as marcas de Cristo sobre a sua vida. As marcas de Cristo sobre a sua vida precisa acontecer hoje. As marcas de Cristo. Por quê? Porque o Senhor deixou as armas espirituais para nós. Tem pessoas que não conseguem ser ministradas. Por quê? Elas não param para ouvir. Por quê? E reclamam das pessoas que não ouvem.
Aí o Senhor te dá, por exemplo, uma profissão que se você não ouvir as pessoas, você não vai ganhar dinheiro nenhum. Começa aquele problema da bipolaridade o tempo inteiro. Por quê? Porque você não foi ouvido. E agora você tem que ouvir. Então, cada cliente que você vai atender, você vai sair descontrolado. Então, aquele serviço para você, ou você recebe cura hoje, ou você tem que sair do serviço. Por quê? Porque o desequilíbrio total, aí vai vir a crise do burnout de verdade mesmo. Tá vendo o desequilíbrio total da pessoa? Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa, tem dia que a pessoa fala assim, aquela que sofre de bipolaridade fala assim, nem eu estou me suportando hoje. Nem eu me suporto. Por quê? Porque o tempo inteiro eu tô achando que eu tô bem, eu tô mal. Eu tô achando que eu tô bem, chega uma pessoa, me tira do sério, porque não é aquilo que eu quero fazer. É os mimadinhos mesmo. É aquilo que eu não quero fazer. Pronto. Não vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito de ninguém. Pronto, acabou. E você perde, é um descontrole tão grande, mas é um descontrole tão grande, nós estávamos assistindo até uma série sobre isso, né? A crise da bipolaridade. Quando chega no terceiro nível... foi um extremo no filme. O extremo total, onde ela fica violenta, a pessoa fica violenta, ela perde o raciocínio. A lógica, né? A lógica, ela perde tudo, entendeu? Então ela fica uma pessoa violenta, ela mata, naquele tempo ali da violência, que ela está por dentro, porque não está sendo feito do jeito que ela queria, da forma que ela queria, entendeu? Ela fica tão violenta que aquele momento ali ela mata e ela não vê que ela tá matando. Entendeu? Ela destrói tudo e ela não vê que tá destruindo. Depois você precisa contar para ela o que foi que aconteceu, por onde começou. Então, todas as crises da bipolaridade que começa num descontrole daquilo que você não consegue resolver. Não consegue resolver, não é do seu jeito, você não consegue perdoar ninguém, você tem aquela mágoa, aquele rancor de todo mundo, você tem um descontrole tão grande porque você não aceita o não, mas é tão grande, que descontrola todos os seus sentidos. A pessoa fica cega, ela não consegue enxergar. Apóstola, teve algum bipolar? Na palavra que a senhora pode me dar de exemplo, o Senhor me falou sobre uma pessoa que ele mesmo não se suportava. Ele mesmo não acreditava quem ele era. Portanto que o Senhor precisou tirar a autossuficiência dele para ele entender quem ele era e se livrar do monstro que existia dentro dele. Sabe quem era esse cara? Um cara que eu amo demais na palavra. Mas ele precisou de um confronto, de um encontro. Sabe quem foi esse cara? Apóstolo Paulo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, Saulo, né? Então, tudo que era sobre religião, sabe aqueles teólogos? Tudo que é sobre religião, tudo que era sobre Deus, ele sabia no extremo. Então, assim, ninguém passava a perna nele. Ninguém, portanto que a palavra diz que ele respirava morte. O desejo dele de morte era tão grande que ninguém podia ser melhor do que ele. E quando nesse estudo que eu estava fazendo, a pessoa deu Paulo como referência, eu falei, não, eu vou estudar porque eu acho que não é. Eu não daria Paulo. Depois eu vi que eu daria Paulo. Quem daria? Seu quem daria? Não entendi. Você falou que para você não seria Paulo, seria quem, por exemplo? Não, eu não daria Paulo. Porém, depois que eu estudei, eu vi que era Paulo. É sinal ele quem, por exemplo? Salomão.
A bipolaridade de Salomão. De saber o que é certo e não faz o que é certo. Se permitir, né? Porque sou rei e vou fazer do jeito que eu quiser, entendeu? Tipo, vamos dar um exemplo aqui. Aqui não acontece, mas poderia acontecer. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou filho da apóstola, ninguém pode, mas porque eu sou filho da apóstola eu vou poder. Não, peraí um pouquinho. Você é servo de Deus, né? Você é servo de Deus, está debaixo da unção do Senhor, você vai respeitar as regras da igreja. Não, eu sou filho do bispo Marcelo e eu vou fazer assim. Não, você não vai fazer assim. Né? Vamos ver uma outra família que foi destruída pelo poder de Deus porque queria fazer assim. Hófine e Finéias, filho de Eli, sacerdote. Não, eu sou filho de Eli, eu vou usurpar aqui na presença da arca, eu vou fazer toda a prostituição aqui na presença da arca porque eu sou filho de Eli. Foram consumidos pelo Senhor. Entendeu? Se eu fosse fazer o estudo só assim, sozinha, para procurar tudo que precisava tirar, eu faria de Salomão, né? Porque ele sabia o certo, Deus mostrou para ele em quem ele tinha que se basear, o que ele tinha que respeitar, o que ele tinha que fazer, e ele foi pelos seus próprios conceitos. Por isso que arrebentou com tudo. E eu tinha sabedoria, né? Ele pediu sabedoria, tinha sabedoria. Então, a unção de tudo que Deus podia dar para Salomão. Não dá para falar que ele não sabia o que estava fazendo sem saber, porque ele tinha sabedoria, ele pediu. Tudo que ele pediu para o Senhor, todas as armas, o Senhor entregou a Salomão, que era a sabedoria para governar sobre tudo, e falou para ele em quem ele tinha que se espelhar. E se espelha no seu pai. O seu pai já deixou tudo pronto para você. Então, não tinha um caminho que ele não soubesse andar, porque ele tinha sido batizado pela unção de sabedoria. Então, falam assim, a misericórdia do Senhor com Salomão foi menor do que com Davi. Mas por quê? Davi já tinha passado por tudo. Davi já tinha guerreado tudo. Era só ele falar, não, peraí, meu pai fez assim, o meu pai fez assado, o meu pai fez assim. Mas o que uma pessoa dessa quer fazer? Quer mostrar que ele sabe que ele pode, que ele é o inteligente e que ele pode passar por cima de tudo. O que aconteceu? Passou por cima de tudo e foi viver o que ele achava que tinha que viver. Davi teve fruto de arrependimento, Salomão. Mas Salomão não se arrependeu em nenhum momento? Pelo contrário. Pelo contrário. A Bíblia mostra. Por que, pastor, o jovem rico também? Eu acho que o jovem rico, na minha opinião, aí já é questão diferente. É questão do Deus que ele serve, que é Mamon. Sim, se for levado para esse lado. Agora, deixa eu falar, Paulo. Ele precisou se libertar daquele... Ele tinha a palavra de Deus? Tinha a formação? Tinha. Mas o caráter dele tinha que ser transformado. Ah, sim, mimado. Entendi. Então, o que acontece? Quando... Deixa eu te explicar direitinho o estudo sobre Paulo, né? Em Atos 9, você vê que ele tinha cartas, ele tinha uma cobertura para ser quem ele era. Uma ordenância para ser quem ele era, né? Então, ele pegou as cartas para quê? Para levar mesmo os cristãos presos para Jerusalém, para matar mesmo. Ele respirava a morte, ele ansiava a morte. Então o desequilíbrio, a bipolaridade de Paulo estava onde? Onde aquilo que ele queria fazer, ele ia fazer e pronto, acabou, entendeu? E baseado ainda na palavra. Aquele monstro que existia dentro dele, que ele falava assim, que ele queria matar aqueles que estavam falando de Cristo. Ele queria matar. Então o que aconteceu? Simplesmente esse homem, presta atenção nisso que eu tô falando para você. Esse homem, ele tem que se livrar daquilo que ele acha que tá certo. A visão dele está totalmente distorcida. Mas você sabe quem eu sou? Cidadão romano, você sabe quem eu sou? Fui criado por Gamaliel. Você sabe quem eu sou? Entendeu? E não faz não para você ver. Era capaz que você matasse. Então, como que isso nos meus dias de hoje? Né? Eu já vi muito isso. Nos ensaios, vamos dar um exemplo. Nos ensaios, por exemplo, de levita na igreja. Aquele que
está em evidência. Se chegar um cantando melhor que ele, literalmente ele mata. Por que ele mata? Porque ele não quer que cante melhor do que ele. No mundo só existe o lugar dele. Na igreja só tem o lugar dele. E ele mata literalmente achando que não está fazendo nada. Primeira coisa que ele faz, desliga o microfone daquele que chegou agora. Eu passei por isso, desculpa. Eu passei por isso. Eu falava pro apóstolo, eu tô gritando lá e minha voz não sai do microfone. Aí um belo de um dia ele falou, descobri, ó, cortaram seu microfone. A pessoa bipolar, ela tem as atitudes dela, assim como se não fosse nada para ninguém. Entendeu? Tá tudo muito bem, até que você não destrua aquilo que ela quer, que você não vá contra aquilo que ela quer. Destruiu, vai contra aquilo que ela quer, pronto, acabou. Ah, mas todo mundo é assim, não. Todo mundo é assim, não. Todo mundo é assim, não. Você tem que ser uma pessoa controlada. Você tem que ser uma pessoa ministrável, uma pessoa que aceita a palavra do Senhor, uma pessoa que aceita o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo puxar você e falar, não é assim, vai por esse caminho aqui. Ou você tem que ser uma pessoa que, como assim? A vontade de Deus não é essa para a tua vida, como assim? Você vai tratar todo mundo mal e você... Não, peraí um pouquinho, vem aqui. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Deus. E você vai se enquadrando nela, e quando você chegar lá na frente, o Senhor já te tratou, aí você vive a tua vontade, mas a tua vontade que não vai mais te destruir. Entendeu? Então, Saulo, indo a caminho de Damasco, o Senhor literalmente derruba ele no chão, diante da grande luz que vem sobre Saulo. E aí, ele ouve a voz e só enxerga aquela luz. E ele fala, quem é o Senhor? Ele já se prostra e fala, quem é o Senhor? Já entendeu que aquele que está ali confrontando com ele não é qualquer um. Ele cai de joelho e faz a pergunta, quem é o Senhor? E o Senhor fala, sou Jesus, aquele que você persegue. Peraí, ele já viu que o negócio era mais embaixo, o negócio é pior do que eu esperava. O Deus deles, que eu tô perseguindo, que eu tô querendo matar, homem, criança, mulher, era para levar tudo para Jerusalém, debaixo das autoridades, hein? Eu não sei vocês, mas eu já vivi isso, porque eu já vivi muito envio de uma igreja, no mesmo ministério, de uma igreja para outra. Então, existe os demônios dominadores dos lugares. E aí, mas dentro da igreja, sim, que potencializa quem? Os bipolares. É como se fosse um alimento para eles. A bipolaridade no mundo espiritual é como se alimentassem esses demônios. Então, que são os territoriais, que são aqueles que dominam o local. Então, o que acontece? Da sede, eu vim para Santa Mena, em Guarulhos. Como chama ali o outro bairro que eu vim? Em São Paulo. Jardim São Paulo, o outro América, né? Jardim América. Então, eles iam me enviando para estruturar... Oi? Vila Galvão, é. Eles iam me enviando para estruturar as igrejas. Da sede para cá. Então, quando eu chegava, a primeira coisa que acontecia, os bipolares todos se manifestavam. Por quê? Achava que eu estava ali para ser melhor do que eles. Achavam que eu estava ali como espia do apóstolo e da bispa Sônia. Achava que eu estava ali para tirar eles do cargo deles. Quando você passa por um cargo dentro da igreja, o cargo não é teu. As ovelhas não são suas. O ministério não é seu. Você está passando, então dê o seu melhor naquele ministério. Não, eu sou pastor de
de levitas. E ninguém vai me tirar daqui. Não, peraí. Se o Senhor está trazendo um outro pastor de levitas, é porque Ele quer te dar um cargo maior. Ele não vai te colocar para baixo desse pastor. Não, porque você vai andar conforme aquilo que você já conquistou. O Senhor vai te colocar em cargos maiores. Vai fazer você viver coisas maiores. Então, pera um pouco aí. Que mentalidade é essa? E por que essa bipolaridade? Que você vai querer matar esse pastor agora que está chegando para pastorear os levitas. E isso é uma coisa involuntária que você não imagina. Não, peraí. Se um for curado, dentro de casa agora eu tô falando. Se um for curado e for liberto, o outro vai surtar, porque estava ocupando o meu lugar. Não, peraí um pouquinho. Ninguém ocupa lugar de ninguém. Todos têm o seu lugar, né? Por exemplo, dentro de uma igreja, cada ovelha, eu não sei nas outras igrejas, mas o Senhor faz isso comigo aqui, com o apóstolo, com o bispo Marcelo. Cada ovelha é uma ovelha. E o Senhor, como a ovelha é dele, Ele vai ensinar a gente a trabalhar com cada uma daquelas ovelhas. Por exemplo, eu vou indo. Se a pessoa não está indo muito bem com o meu jeito, eu passo ela para o apóstolo, eu passo ela para o bispo. Ou eu já passo para o bispo direto e falo, ó, conversa porque esse aqui tem o seu perfil. Por que são 3 líderes? Às vezes, olha, tem uma célula aqui, outra célula ali, outra célula lá. Como que vai ser? Ó, essa ovelha tem o perfil dessa ministra, dessa pastora. Então, ela vai para essa pastora, para ela começar a desenvolver um caminhar com Deus. Entendeu? Então, não existe esse ser melhor e maior que ele. Cada um tem o seu lugar na terra. Por exemplo, eu sei muito bem, né, que os clientes que precisam de um atendimento, que eu estou falando assim no modo geral, mas o cliente que precisa de um atendimento, por exemplo, em imobiliária, que aquilo é o sonho dele, eu sabia quem que podia atender ele na imobiliária. Agora, aquele que está comprando para investimento, aquele outro fulano ali pode atender. Agora, aquele que está lidando com o sonho, não, peraí, é melhor eu atender porque eu sei que eu não vou frustrar o sonho dessa pessoa. Espera um pouco aí. Então, para que esse espírito de competição dentro de você, que você acha que você sempre tem que ser melhor que todo mundo? Você não tem que ser melhor que todo mundo. Você tem que ser melhor naquilo que você faz. Cada um foi chamado para fazer o seu melhor. Então eu tenho habilidade com uma coisa, o outro tem habilidade com outro, o outro tem habilidade com outro. Cada um foi chamado para fazer o seu melhor, né? Ah, mas como corretora, a senhora assim, assado? Então, eu vou para esse lado, trabalho esse lado, eu gosto de trabalhar locação, eu gosto de trabalhar venda, mas eu vou para esse lado aqui. Eu trabalho assim, eu gosto de trabalhar com o sonho das pessoas. Por quê? Porque eu vou mostrar aquilo que é sonho. Não é nem o quanto ela pode pagar, mas é o sonho dela. Então é fato que a hora que eu mostrar aquilo, a pessoa vai querer. Ela vai dar um jeito, ela vai vender o carro, ela vai... Entendeu como é que é? Então, quando a pessoa é boa naquilo que ela faz, ela tem que saber o que ela é boa para fazer. Então, por exemplo, o Marcos, que ele tem a empresa Máximo Alcance. Se ele não parar para ouvir o cliente, ele vai queimar todas as cartas dele, desculpa usar a sua empresa, mas ele vai queimar todos os cartuchos dele e o cara vai falar, não, é muito difícil, né, tal. Não, me fala do seu negócio, me fala como que é, e o que você precisa, e no que você tem o sonho, qual é o seu sonho de chegar aonde, qual é a tua meta? Então eu vou te oferecer isso aqui. E aí se o cliente falar, e você trabalha com mais o quê? Com isso, com isso, com isso. Vamos fazer isso aqui dar certo, que eu quero mostrar para você o meu trabalho nisso aqui. Depois ele abre um leque para a pessoa. É assim que trabalha. A pessoa chegava para mim, quando eu trabalhava com comida, falava assim, olha, é a festa de 15 anos da minha filha. Eu falava, eu preciso parar tudo que eu tô
fazendo. Tudo. E procurar tudo que tem de lançamento, tudo que eu posso mostrar, porque é o sonho dessa mulher fazer a festa da filha dela de 15 anos. Ela não vai economizar. Ela vai fazer a festa. O que está faltando hoje em dia? As pessoas não têm interesse de parar e trabalhar naquilo que é bom. Não tem interesse, não, quer ocupar os lugares que não é dele. Então fica aquela coisa como se, sabe, o Senhor estivesse te falando não todas as horas. E você é insuportável e bipolar o tempo inteiro, porque você não quer trabalhar aquilo que você tem o dom, e sim aquilo que o outro está fazendo. Por quê? Porque a bipolaridade, ela escolhe e ela inveja demais as coisas que o outro tem. Porque eu tenho que chegar onde o outro chegou. Se eu não chegar, então eu começo a, se tiver que pisar em quem tiver que pisar, pisa. Se tiver que derrubar quem tiver que derrubar, derruba. Não está preocupado com o caminho de volta, está preocupado só com o caminho de ida. Por que eu estou te dando vários exemplos? Porque no dia de hoje, então eu vou trazer Paulo para o dia de hoje. Então o que aconteceu? Paulo, alguém precisava parar Paulo. Alguém precisava parar Paulo. Porque chega de ser mimado. Chega de não aguentar não. Para com isso, que isso vai destruir sua carreira, isso vai destruir seu casamento, vai destruir sua vida, vai destruir seu ministério, vai destruir seu relacionamento com os teus pais. Você vai perder grandes amigos e você vai se tornar uma pessoa violenta, vai tirar as coisas da outra na força. Imagina se você tiver um filho, você mata esse filho. O descontrole hoje é tão grande que a bipolaridade virou uma coisa normal nas pessoas. E hoje não mexe com ela não. Aí colocaram o nome de TPM, colocaram o nome de tanta coisa, e o Bispo Marcelo estava brincando, mas é uma verdade, porque na mulher ela vira violenta no falar, e o homem vira violento na força. Então hoje, o que mais nós temos nos casamentos é problema com a bipolaridade, porque o homem se torna violento. Violento. Se a mulher não quer ter sexo naquele dia, ela vai ter. Vai forçar até ela ter. E se duvidar, bate. Se duvidar, amarra. E depois a mulher ainda tem que contar o que foi que aconteceu. Porque o gatilho foi tão forte que apagou a mente. Você não lembra nada do que você fez. Você não lembra de nada. Por quê? Por causa do gatilho. Não vai me dar o que eu quero. Então eu vou para o arrebento. A mulher, ela, quando ela tem a queda ainda e não conhece a Jesus e não conhece nada, ela é assim, ela não é fiel para o marido de jeito nenhum, não consegue ficar casada. Porque o cara que ela olhar na rua e ela quiser, pode ser amiga dela, pode ser quem for, ela vai pra cima até ela conseguir. Se tiver que matar, ela mata. Se tiver que excluir, ela exclui. Se tiver que pisar, ela pisa. Por quê? Por causa da bipolaridade. Tem 3 graus a bipolaridade, né? O primeiro ele é tratável, o segundo ele já é com medicação mais pesada. E o terceiro, a pessoa precisa ficar internada, né? A pessoa precisa de um tratamento mesmo de choque. E a pessoa é levada no extremo pelo psiquiatra, é levada ao extremo de medicações, né? Então Paulo, ele chegou num nível tão sério que ele queria matar, porque o movimento era Cristo, tudo era o Messias agora, e o que ele sabia ficou para trás. O que ele sabia ficou como uma coisa que ninguém mais ia usar, por exemplo, na cabeça dele, E como assim? E como assim Jesus apareceu e não apareceu para ele? Não veio falar com ele? Como assim?
Jesus errou, eu tenho certeza que Jesus errou comigo. Ele não sabia onde eu morava, por isso que ele não veio, porque senão ele teria vindo. Sabe? Uma autossuficiência, o todo-poderoso, chefão. Pois é. E o que acontece? A pessoa bipolar, ela acha que o Senhor é que tem que pedir desculpa para ela. O Senhor tem que pedir perdão para ela. Me perdoa, desculpa, eu errei com você. Ela nunca acha o caminho de arrependimento. Por quê? Porque ela não se arrepende do que ela faz. Ela não se arrepende do que faz. Ela sempre está certa. E se ela tiver poder financeiro nas mãos, fica pior ainda. Por quê? Porque aí ela vai dominar e vai fazer todo mundo andar como ela quer, do jeito que ela quer, da forma que ela quer. Né? E o mundo fala, né? Reconhecer uma pessoa entrega para ela poder e dinheiro. Você vai conhecer rapidinho se ela é bipolar. Você vai conhecer rapidinho. E foi o que aconteceu com Salomão, apóstolo? Foi o que aconteceu com Salomão. Porque simplesmente não ia existir rei melhor antes dele nem depois dele. E o que ele fez? Ele pegou isso e falou, já que é assim, vamos embora. Vou fazer pela minha força. Vou fazer alianças com todo tipo de mulher. Gente, ele casou com 700 princesas e 300 concubinas. Todo tipo de aliança política ele fez. Não tinha onde Salomão não mandasse. Mas foi isso que Deus falou para ele não fazer. Foi isso que Deus falou para ele não fazer. Eu tinha exemplo de casa, né? O pai dele errou. Foi isso que ele falou, que Deus falou para ele não fazer. Por que ele fez? Porque o poder seria maior. O domínio seria maior. E afinal de contas também, quem ele era? O poder cegou ele, né? O poder cegou Salomão. E o que acontece? Nós não podemos permitir isso. Você pode ter uma empresa maravilhosa. Você pode ter uma empresa onde simplesmente a empresa domine tudo, que seja a maior empresa do seu segmento. Mas você não pode esquecer quem é o teu Senhor. E se o Senhor falar para você, não fecha com essa empresa, não fecha com esse estado, não fecha com essa cidade, não vende nessa nação, você não vai poder vender, você não vai poder fazer. Mas não. Simplesmente começa a agir pelos seus conceitos. Por isso que o Senhor fala que você não pode se autopastorear. Por isso que o Senhor fala que você não pode andar pelos seus próprios conceitos, que senão você vai começar a usar o poder para você. Para você. E Paulo, ele precisava o tempo todo mostrar para Paulo. O Paulo foi fantástico, maravilhoso, o maior apóstolo, mas ele precisava mostrar o tempo inteiro para Paulo a insuficiência dele. Você pega o caso de Salomão, apóstolo, você vê que claramente a corrupção no interior dele aconteceu no meio do caminho. É porque às vezes você pega, ele era um cara muito sábio, pediu sabedoria. Então no começo, se você está falando de Salomão. Se você perguntasse para ele, ele ia falar assim, mas jamais como corromper, não tem como, eu sei qual que é o meu projeto. O projeto é construir um palácio, o templo, depois um palácio. Só que acontece que a gente não entende, não é no começo, é depois, na hora que começa a vir, quer dizer, provavelmente na cabeça que ele acabou de construir o templo e começou a vir uma outra. Não é chegar lá, né? É permanecer. Na hora que ele chega, na hora que ele tinha que permanecer, foi onde ele se perdeu. Exatamente, não é chegar lá. Chegar lá é fácil, o difícil é permanecer naquilo que o Senhor fala com você, né? Então, o Senhor nos dá as armas certas. O Senhor nos dá jejum. Jejum é o quê? Esses dias o apóstolo estava ministrando uma pessoa e falou assim: por que você acha que a apóstola coloca jejum de doce? Por quê? Para você ter domínio próprio. Né? Por que você acha que a apóstola coloca 40 dias de carne vermelha? Para vencer os desejos da carne. A mentira, a usurpação, o descontrole. Você pode ver que quando a pessoa sai da igreja, sai da cobertura ministerial, ela
para de buscar Deus, ela para de adorar, ela para de servir, o que acontece? A autossuficiência toma conta dela e ela fica 7 vezes pior. Por quê? Porque Satanás vem e encontra a casa limpa e ornamentada e traz mais 7. Por que traz mais 7? A presença do Senhor ali já não é aquilo que a pessoa mais busca. A autossuficiência dele já tá batendo lá em cima. Então agora tá fácil de derrubar esse daí. Como que eu derrubo esse daí? É super fácil. Dá poder para ele. Aí a pessoa sai debaixo da cobertura da igreja e fala: olha, eu tô bem melhor fora do que dentro. É o maior engano que a pessoa pode acontecer na vida da pessoa. Por quê? Primeiro Satanás vai dar certo para mostrar que você é autossuficiente para viver, para levar a tua vida, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, cadê o manter, que é o Senhor? Que vai te manter nos lugares altos, porque tem o demônio dos lugares altos, mas você vai ter autoridade para destronar esse bicho de lá? Porque quando você chega nas empresas, nos mercados, pode ser o mais bambambam. Você pode procurar nos postos de gasolina, você pode procurar. Tem uma oferta para demônios nos lugares altos. Por quê? Os lugares altos é ocupado por demônios quando você não tem conhecimento do Senhor. O Senhor é o Deus dos lugares altos. É Ele que mantém você no lugar alto. Mas quando você não tem esse conhecimento, você pode chegar nos lugares e você vai ver que nos lugares altos tem ofertas. Então, quando eu chego num lugar aqui, o Senhor é incrível, começa a arrepiar as minhas costas. Aí começa a me arrepiar, um arrepio que eu não tenho controle. É a presença satânica. E às vezes até o apóstolo fala assim: meu, você tá tão estranha, você tá olhando muito para tudo quanto é lado. Eu tô procurando, porque às vezes tá tão camuflado. Uma vez estava no mercado, lá no fundo, só para às vezes está tão camuflado. Os altares, né? Os altares dos lugares altos. Eu quero identificar que bicho é aquele que está naquele lugar. Aí eu começo. Onde que está você, cão miserável? E aí eu já levanto a minha mão discretamente e já repreendo. Por quê? Porque eu já oro: Senhor, coloca os teus anjos aqui. Enquanto estivermos nesse estabelecimento, os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos protegendo aqui. Tem uns gárgulas bem escancarados, né? O que é gárgulas? Aqueles bichos que ficam assim, de quina. Sim, sim. Nas torres. E aí o que acontece? Como se fosse um gavião mesmo. Aí o que acontece? Simplesmente nós precisamos entender isso, que se a gente não está debaixo de uma autoridade, como que a gente permanece no lugar alto? Chegar no lugar alto não é o problema. O problema é permanecer no lugar alto. E para permanecer no lugar alto, nós precisamos do quê? De uma cobertura ministerial e o Senhor sendo o nosso Deus. Todos os problemas que eu tenho, então. Todos os problemas que você tem, psicológicos, você precisa tratar. Você precisa ir num psicólogo que sirva ao Senhor. Você precisa ter acompanhamento, né? Por quê? Porque é assim que funciona. Às vezes você precisa tomar um remedinho que trate a química do cérebro. Às vezes ele vai te passar um floral e vai te ajudar perfeitamente. Aí você fala assim: mas o que está acontecendo com você? Você está irritado assim por quê? O que está acontecendo com você? Eu estou irritado por causa disso, por causa daquilo, mas quem que tem culpa disso? Ninguém tem culpa disso. Porém, e se você estivesse adorando? E se você estivesse buscando? Você vê que eu não discrimino quem vai buscar ajuda no psicólogo. Portanto, que o psicólogo fala a mesma linguagem que você, que tenha o Senhor como Deus, né? Então tá. E aí o que acontece? Eu não discrimino isso. Eu acho que se for para você se sentir melhor, vá buscar. Porém, você está usando todas as armas que o Senhor te deu até os dias de hoje? Quais são as armas? O louvor. O louvor. Quais são as armas? O jejum. Quais são as armas? A oração.
Vai para o teu quarto, fecha a porta, vai para o teu carro, vai para o teu escritório, vai para o teu banho, vai. O fechar a porta quer dizer você e Deus. Não é a solidão, é a solitude. É a solitude sua com Deus. Você precisa ficar sozinho, você precisa... Eu chego no monte, eu tenho que descansar um pouquinho e eu fico quieta, calada, porque eu quero ouvir a voz do Senhor. Não quero ouvir a minha voz, eu quero ouvir a voz do Senhor. Respira, para tudo. Cheguei aqui para adorar, cheguei aqui para buscar, nada vai roubar esse meu momento com o Senhor. Pronto, respira. Agora vamos lá. Eu preciso ter a minha solitude com o Senhor. Jesus ensinou isso. Ele fazendo cura, ele libertando as pessoas, tal, ele com os discípulos. Porém, entra no barco que eu espero vocês do outro lado. E ele vai para o monte ficar sozinho com Deus. A solitude dele com Deus. Agora, Jesus, que é Jesus, precisava da solitude. Você não precisa? Você não precisa da solitude de você adorar o Senhor. Você não precisa da solitude de você buscar, ouvir a voz do Senhor no seu momento ali de cura. Deixa eu ouvir esse louvor aqui para me curar. Deixa eu ouvir. Peraí, o Senhor está falando que eu tinha tudo e dei valor para o nada. Será que não é isso que está acontecendo comigo? Será que eu não estou dando valor nas pessoas erradas? Será que eu não estou dando valor para aquele que eu tenho que dar valor? Se eu ouvir essa música, esse louvor hoje, peraí, eu preciso saber o que Deus está falando aqui comigo. Tive tudo, Senhor, e dei valor para o nada. Peraí um pouco, o que o Senhor está querendo falar para mim? Deixa eu ver o que era o tudo que o Senhor me deu e eu fui dar valor para o nada que eu busquei com a minha mão. Quando a gente fala alguma coisa assim, dá um silêncio no céu. Fala assim, eu preciso disso. Eu preciso me esvaziar de todo o meu eu para que o Senhor me encha. É quando? Quando eu venho para a ministração. Eu preciso me esvaziar de todo o meu eu, de tudo que eu sei. E me encher da tua presença. Me encher do seu louvor. Me encher daquilo que tem poder. Então aqui no Salmo ele fala, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios. Entendeu? Peraí, Satanás está querendo que você fique recanteado, fique escondido, fique sozinho, por quê? Porque ele quer pegar tudo aquilo, você não está em solitude com Deus. Não, você está querendo ficar sozinho. E para piorar, coloca umas músicas mundanas que quer trazer toda aquela dor de volta e que quer falar assim, isso aqui é que eu tô na fossa. Você já sentiu o cheiro de uma fossa? O que fica na fossa? Fezes. Você vai pegar o caminho que o ímpio pega? Não, você vai se derramar na presença do Senhor. Por que está acontecendo a bipolaridade? Está acontecendo a bipolaridade porque tem ausência de Deus. Por que está acontecendo a bipolaridade? Porque eu não quero nascer de novo. Por que está acontecendo a bipolaridade? Porque eu não quero largar as minhas deformações. Por que está acontecendo a bipolaridade? Porque eu guardo aquele monstrinho creque-creque aqui dentro de mim. A qualquer momento ele vai sair pela minha boca. A qualquer momento eu vou explodir. A qualquer momento eu vou ser quem eu sou mesmo. Entendeu? E não me provoca e não pisa no meu calo. Então não tem conversão. Então você está vivendo uma bipolaridade. Uma bipolaridade espiritual, material, todos os jeitos. A minha alma se gloriará
no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Para aqui um pouquinho. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Quando o Senhor fala sobre isso, ele está falando que o soberbo ele abate. Ele está falando que o orgulho vai levar você a viver ruínas. E por que Saulo foi abatido do jeito que ele foi abatido? Ele foi abatido e teve que ser conduzido por pessoas, porque aquele clarão que fez ele se prostrar cegou ele. Aquele clarão deixou ele 3 dias sem poder comer nada. Aquele clarão agora domina a vida dele de um jeito que é Jesus, que aquilo que ele vivia lá atrás cessou. Aquele que queria matar a qualquer preço, escreve 1 Coríntios 13 e fala do amor de um jeito que ninguém fala. Ele vai para 1 Coríntios 13 e manda uma carta aos Coríntios e fala do amor. Mas peraí, esse cara, ele pode falar do amor desse jeito? Pode, ele já teve no oposto. Transformação. Foi uma transformação tão grande. Essa bipolaridade saiu dele de uma forma tão maravilhosa, porque ele estava pegando aquilo que ele conhecia e querendo distorcer para aquilo que ele não podia viver. Como que ele ia matar servos de Deus? E como que ele falava do Filho de Deus do jeito que ele falava, que era Cristo? Não, ele está querendo pegar o errado dele e colocar dentro do certo, entendeu? E fazer dar certo, porque ele quer o errado. E olha que nem a cena de Estevão não foi suficiente para despertar ele, né? Porque você vê que antes de Estevão ser apedrejado, Estevão fez um pronunciamento, né? Ele falou sobre tudo que aconteceu com ele. Mas a fúria dele, justamente com Estevão, foi o quê? Foi quando Estevão morrendo, falava, eu vejo os céus abertos, eu estou vendo a Cristo. Como que você está vendo a Cristo e eu que sirvo a Deus, que fui criado aos pés de Gamaliel, não estou vendo Jesus, não estou vendo ninguém? Não, você não pode ser melhor do que eu, né? Porque Paulo era muito religioso, né, até então. Né? Só que Estevão contou a história inteirinha da Bíblia na frente dele, quer dizer, nem aquilo não foi suficiente para ele. Não, ele foi apedrejado, Estevão foi apedrejado com a permissão de Saulo. Então, e ele veio ver o amor só depois disso, quer dizer, olha quando que ele veio aprender o que era o amor. Olha o que ele fala aqui em 1 Coríntios, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens e entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aí ele vai falar sobre o amor agora, ele vai falar, o amor é paciente, ele é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Presta atenção nisso. Aquele que queria matar, agora escreve uma carta para a igreja de Corinto, falando do amor. Que transformação foi essa? Que cura foi essa? Saiu de dentro dele aquele bichinho creque-creque que queria matar, que queria destruir aquele que fosse melhor que ele. Hoje eu preciso me livrar daquilo que eu tenho colocado
para Deus, falando, não, meu jeito é esse, eu vou viver isso, é aquilo outro, e acabou. E se o Senhor quiser, o Senhor que me peça desculpa, porque o Senhor é que está errado. O monstrinho que a gente cria dentro da gente acaba fazendo isso. Acaba distorcendo toda uma história. Acaba nos colocando em evidência com coisas que nós não podemos estar em evidência. Você está vendo o que Paulo fala aqui? Está vendo o que Paulo fala aqui? Que o amor, ele não pode ser desse jeito. Se tiver tudo e não tiver amor, é em vão. Então, o que é isso? Quando Paulo fala dessa forma, desculpa, ele está mostrando para nós que é possível. Ele está mostrando para nós que Deus realmente converte, que Deus realmente transforma. Porque Paulo não aceitando a Cristo, ele não aceitava Cristo, é como se ele fosse um anticristo. Paulo não aceitava Cristo. Mas a hora que ele aceitou a Cristo, ele foi o maior apóstolo. A hora que eu me converto ao Senhor e falo, não, peraí, eu te reconheço como o único e suficiente Salvador de verdade. Por que tem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja e não parece ser servo de Deus nem a pau? Porque nunca se converteu ao Senhor Jesus. Porque Deus mandou Jesus para Paulo também. Entende isso? Eu acho assim, Paulo, eu acho que uma prova de amor assim que Paulo deve ter carregado, eu tomo isso para minha vida, é assim, pensar quem a gente era e quem a gente é, né? Então eu acho assim, você pensar quem que era Paulo, tudo que ele fez, e a gente, cada um tem o seu passado, e ver que Deus nos constrange em amor, passa por cima de tudo isso, te traz para perto e fala, filho, eu já te perdoei, agora um novo tempo na sua vida. E foi o que ele fez com Paulo, né? Quer dizer, acho que Paulo olhasse para a história, ele imaginou quanto isso não esbofeteava ele, saber quem ele era, tudo que ele fez. E a oportunidade que o Senhor estava dando para ele é uma oportunidade extraordinária. Hoje em dia, o que o povo, eu esqueci até de comentar sobre isso, o que o povo dá muita desculpa para a gente? É a minha correria. Eu não consigo fazer, eu não consigo prestar culto, eu não consigo, é a minha correria, né? Teve um dia que, eu não lembro nem quem nós estávamos ministrando, e o bispo virou e falou assim, se você preferir, Deus para você. Deus parou Paulo, para falar com ele. Deus para a gente para falar com a gente, por amor. Me recordo também de uma pessoa que falou para você, um certo tempo atrás aí, a pessoa, você mesmo falar com a pessoa, ela falou assim, pode falar, tem todo o tempo do mundo, que a pessoa estava hospitalizada. E a pessoa falou exato, era a palavra que era para ficar realmente gravada. Agora, né? Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Só que ela nem a pessoa percebeu o que ela estava falando, que acho que, tipo... Porque todas as vezes que eu pedi para falar com ela, nunca ela podia. Ela estava ocupada, né? E ela não percebeu a resposta que ela mesma deu. E aí eu falei, olha isso agora, né? Então, o que o Senhor está falando com você hoje? O que o Senhor está falando com você hoje? Eu parei Paulo. Que ele não precisa criar um tempo para a gente. Eu parei Paulo. Eu parei ele, mesmo ele sendo quem ele era, né? Longe de suas atividades. Eu parei Paulo. E mostrei para ele que eu podia deixar ele cego, e que eu podia deixar ele sem comer, e que eu podia deixar ele sem saída. Eu amo chegar aqui, né? Como hoje eu fiquei me sentindo como o profeta Isaías. Eu amo chegar aqui e falar, eu tenho uma palavra de Deus para você, para te colocar lá em cima. Mas eu amo também quando o Senhor fala para mim, você vai exortar o meu povo hoje para eles serem curados, libertos de toda síndrome, porque foi para a liberdade que eu chamei eles para viver, foi para a liberdade que Cristo te libertou. O Senhor falou isso na boca de Paulo. Foi para a liberdade que ele te libertou. Se eu não tenho tempo para o meu Criador, eu vou ter tempo para quem? Então ele
mais importante? Tem alguém mais importante? Ele pode fazer tudo. Ele traz tudo na tua mão. Tenha tempo para ele. Porque a síndrome está tudo aí no mundo. Tudo aí. Para que veio a bipolaridade? Para te deixar confundido, atrapalhado, para te deixar totalmente deformado, com as características de louco, característica de uma pessoa que ninguém pode confiar, ninguém pode acreditar, porque cada dia você está de um jeito. Então o que Satanás está querendo? Satanás está querendo tirar você do foco aonde o Senhor te deu para viver grandes coisas. Então, um dia você atende a pessoa de um jeito, outro dia você atende do outro, um dia você dá bom dia, no outro dia você não dá bom dia, um dia você quer assim, outro dia você quer assado. Não é uma pessoa de confiança. Eu não posso deixar meu comércio na mão dele, eu não posso dar minhas finanças na mão dele. Não é uma pessoa de confiança. Você quer ver? Eu tenho alguns exemplos de pastores que já passaram comigo em outros casos de cura, que pastor também precisa de cura, precisa de libertação, né? Não somos super-homens nem super-mulheres. E aí, uma das pastoras, faz tempo isso, falou assim: eu parei a hora que uma ovelha falou para mim que não podia confiar em mim. Isso. Aí eu falei: por quê? Por que ela falou isso? Porque cada dia eu estava de um jeito. Cada dia eu estava de um jeito. Cada dia eu me posicionava de um jeito. A partir do momento que nós temos um Deus que em Malaquias 3 diz: eu sou o mesmo Deus e não mudo, nós precisamos pegar esse perfil. Eu sou o mesmo Deus e não mudo, em mim não há sombras nem variações. Então, você precisa ser aquela pessoa de confiança das suas ovelhas. Aquela pessoa que a ovelha chega para você: apóstola, pastor, bispo, tal, eu vim conversar com você porque você é um homem centrado. Porque você é um homem visionário, porque você é uma mulher visionária. Olha, desde que eu conheço a senhora, olha o que as pessoas falam para mim, porque eu tenho isso comigo. Desde que eu conheço a senhora, desde que eu conheço a Hebron, nunca mudou. Não vai mudar, porque nós temos um Deus que ele não muda. O perfil dele é esse. Só muda para melhor. Para melhor. Então, o que é isso? Nós precisamos entender que o cliente vai te procurar e você está estável, porque o que ele está precisando é de uma estabilidade. Cliente não pode, de jeito nenhum, saber dos seus problemas. Você tem um salão de cabeleireiro, o cliente vai chegar lá, vai abrir a vida dele para você, porque isso é normal no salão. O que vai acontecer? Simplesmente, olha isso, simplesmente a pessoa vai falar com você e você vai falar: eu também, meu marido também é igualzinho. Ai, meu filho é assim, minha filha é assim. Nossa, por que isso, por que aquilo? Vai falar assim: eu não vou vir aqui nunca mais. Mesmo que ele abriu a vida dele para você, ele não quer que você despeje em cima dele. Então, você tem que saber que nesse salão de cabeleireiro, ele não pode saber da tua vida, você não pode abrir a tua vida. Ele pode despejar tudo sobre você, mas você não pode despejar tudo sobre ele. Já pensou você ir num psicólogo, deitar no divã dele e começar a conversar e ele falar: nossa, eu também tô cheio de problema. Assim também é a ovelha não tem que saber nada de você. Nada. Quem tem que saber dos seus problemas é Deus. Quem tem que saber se você é capaz ou não é Deus. Esses dias eu precisei falar para uma ovelha: escuta, presta atenção. Do mesmo jeito que você está passando por isso tudo, eu já passei. Mas você já imaginou como que é? Porque ela estava falando de coisas que poderia ferir, e ferir muito, não é pouco. E eu falei para ela: agora pega você e se coloca no meu lugar. Você pode falar tudo isso, eu não posso falar nada.
que é esse barulho que tá? É aqui, filha? Então, o que acontece? Quando eu entendo isso, eu estou pronto para as coisas grandes. Quando eu entendo isso, eu estou pronto para viver o que Deus tem para mim, o derramar que Deus tem para mim. A maturidade espiritual, a maturidade para que nós possamos viver coisas maiores. Não, mas aí o cliente chega, você trata ele de um jeito, o cliente não, trata de outro, amanhã o cliente chega, você trata de outro. Aí, às vezes a gente fala assim, mas o que será que foi hoje? Será que eu fiz alguma coisa? Porque você foi tratado mal. Então, não é necessário que você passe isso para ninguém. Mas é necessário que você comece a aprender a lidar com todas as coisas. É necessário que você comece a lidar com tudo aquilo que o Senhor está colocando para você hoje. Então você vai me procurar, você vai falar, estou precisando passar por uma cura interior. Você vai me procurar e vai falar, estou precisando de um aconselhamento. Você vai me procurar e falar assim, olha, eu preciso que você venha me fazer uma visita na minha casa. Eu preciso que a minha vida seja transformada. E essa bipolaridade não pode continuar. Essa bipolaridade tem que acabar. Porque é de raiz espiritual, então vamos colocar por terra hoje. Um dia você acorda chorando ao extremo, no outro dia você acorda numa euforia. O que é euforia? É o descontrole entre o choro e a alegria. Então você está eufórico para você não viver chorando, para você não viver em depressão. A euforia é o descontrole pior que existe. Pode falar. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo viver com uma pessoa bipolar, é difícil. De fato, não é fácil. E às vezes a pessoa é bipolar, ela não entende que o que ela está falando que é difícil viver com uma pessoa bipolar, imagina você sendo bipolar, como é que você faz? Não é fácil. Então a pessoa tem que entender que as pessoas que convivem com pessoas bipolar, não é fácil conviver, é pisar em ovos. Todos os dias. Então, dependendo como você vai tratar essa pessoa, é o dia que você vai ter. Entendeu? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um controle. Eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Quando que isso não funciona mais? Quando a pessoa, ela já está totalmente numa síndrome de rebeldia, né? E essa rebeldia, que é pior que o pecado de feitiçaria, leva ela para uma terra estéril e ela começa a não viver nada. Ela não vive mais nada no evangelho. Mas por quê? Porque a bipolaridade acabou com ela. Então ela não quer mais de jeito nenhum, ela não quer mais ser ministrada, ela não quer mais ser acompanhada, ela não quer mais nada. Vai ser a poder de remédio. Vai ser a poder de remédio. Por quê? Porque Deus também é ciência. Mas eu não quero que você ou seu filho passe por isso. Por quê? Porque meu filho está passando por isso nesse momento. E eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto é difícil. O que nós esquecemos é que ele é Deus. E que assim, o estalar de dedos dele é um derramezinho numa veia, te deixa demente. É um estalar de dedos, ele te paralisa. As pernas perdem o controle. No estalar de dedos, as mãos, os braços perdem o controle. Então, para tudo hoje e entrega a honra, a glória e o louvor a Deus. Não queira ser Deus de ninguém. Não queira andar na autossuficiência. Sabe aquela mãe que vai e leva tudo e não sei o que, e resolve tudo? Seu filho nunca vai saber resolver nada. É necessário as situações chegar e serem resolvidas. O filho pode pedir opinião para a mãe pode mostrar, olha, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado, mas você resolver para ele, não. Mas você fazer para ele, não.
Então, hoje, eu acredito que você está sendo liberado de várias coisas. Você está entendendo várias coisas hoje, né? E eu creio dessa forma, que o nosso Deus, que é fiel e poderoso nas batalhas, vai fazer com que você viva o extraordinário e o sobrenatural. Provérbios, Salomão fala que a multidão de conselhos faz com que você prospere. Então, deixa eu ler aqui para você até o versículo 7, que aí do 7 para lá a gente vai ministrar ao meio-dia e vai ministrar às 18, né? Então tá escrito assim no versículo 3: louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome, porque o único que é grande e é Senhor é Jesus, né? Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Nós vamos levando como: volte os teus olhos para o alto, de onde lhe virá o socorro. O socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Sempre Davi mostrando a grandeza do Senhor. Então, por tudo isso, Salomão, ele teria que entender que ele não poderia ser maior do que Deus. E não poderia andar fora dos conselhos de Deus, né? Fora daquilo que Deus tinha ordenado para ele. Clamou este aflito e o Senhor o enviou e o livrou de todas as suas angústias. Olha isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, nós vamos até aqui, até o 7. Então, a gente vai orar. Nós precisamos entender o que é, então, essa síndrome que está querendo acabar aí com muitas pessoas, né? Andar pelos seus próprios conceitos não dá certo. Andar sem cobertura espiritual não dá certo. Andar segundo aquilo que você acha que está certo não dá certo. Querer ser Deus, que é a síndrome de Lúcifer, também não dá certo. Eu sou o rei, eu faço porque eu tenho poder, eu mando, eu isso, eu aquilo. Não dá certo. Lembre-se do que eu estou falando para você hoje. Chegar nos lugares altos não é o problema. O difícil é permanecer lá. Apanhar para permanecer lá. Porque, é claro, se a sua empresa, vamos supor, uma empresa que vende chocolate. E você não é a melhor ainda. Mas nós temos melhores porque a gente conhece as melhores. Então, aquela que a gente gosta vai atacar. A outra que a gente gosta mais ou menos também vai atacar. A outra que já tem um poder aquisitivo maior vai vir. A outra também vai vir. E a outra também. Então você vai estar cercado de pessoas boas que trabalham com chocolate. E que já está estabelecido há quanto tempo? E como que é para eu me estabelecer? Como que é para eu permanecer? É muito sério. É muito sério. Por quê? Porque eu tenho que aprender a apanhar, eu tenho que aprender a resistir àquilo que os inimigos, que no caso as melhores vão ser o quê? Minhas inimigas, vão vir fazer contra mim. Ah, mas se ela tem um grande fluxo de retirada naquele lugar onde você compra o chocolate, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai comprar todo o estoque de chocolate. Você vai ficar sem chocolate para trabalhar. Você está entendendo como que é? Você vai aguentar tudo isso? Eu tenho que aguentar. Mas quando eu estou no Senhor, eu vou cantar um louvor, eu vou buscar a face do Senhor. O Senhor vai falar, olha, eu vou te trazer um outro chocolate melhor que aquele que ninguém conhece. Aí você vai jejuar, o Senhor vai te dar poder financeiro. Aquela empresa vai lá em cima dessa e vai falar quanto que ela está te pagando pelo quilo do chocolate.
eu pago dobrado para você não servir ela, para você me servir. O Senhor vai falar, não, fica posicionado, porque essa pessoa também é minha serva, eu vou fazer com que você caia na graça dela e ela só forneça para você. Você está entendendo como que é? As estratégias de Deus? Não, olha, a loja fulana de tal que comprava dessa, que tinha anos fornecendo para ela, é serva minha também, eu vou falar para ela comprar de você. O Senhor vai revertendo o assunto, você não precisa brigar, você não precisa se levantar contra, você não precisa sair da sua posição de serva, você não precisa xingar, você não precisa ir na mídia, você não precisa fazer nada, você não precisa denunciar, é apenas uma ordem. E tudo se volta para você. Por quê? Porque você é melhor? Não, porque o Deus que você serve é o melhor e te colocou em patamares maiores. Eu dei o exemplo de um chocolate para que você entenda, né? É um jeito do Senhor fazer com a gente, por quê? Porque a gente espera nele, então ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então os clientes vão bater na tua porta, porque ele vai mandar. O produtor de chocolate, o fornecedor que vai fornecer o chocolate, vai bater na tua porta e fala, eu vim te servir. Pode me pagar 5 vezes mais o quilo do chocolate, mas eu sirvo a Deus e Deus mandou eu servir você. O negócio transforma de figura. Mas para permanecer nesse lugar alto, eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso estar debaixo da autoridade de Deus. Eu preciso ser uma mulher de aliança. Eu preciso permanecer. Eu não posso oscilar. Ah, se não for do jeito que eu quero, hoje eu não faço a intercessão? Não faço. Se não for do jeito que eu quero, hoje eu não coloco os louvores, eu vou provocar até o máximo que eu puder. Então você não está servindo a Deus? Se não for do jeito que eu quero, eu não apareço na reunião. Então você não está servindo a Deus, você está servindo a sua carne, a bipolaridade. O que é isso? A obra do Senhor pode padecer porque você não está do jeito que você quer? Pode acontecer o que for comigo, a obra não padece porque eu não deixo. Eu coloco outra pessoa para ministrar no meu lugar, eu dou um jeito. Se não tiver ninguém para ministrar, eu falo, o problema que eu tenho que resolver, eu vou resolver depois. Depois, tem hora que eu entro aqui para ministrar, você não tem noção do que está acontecendo ali nos bastidores. Eu entro aqui, eu ministro, eu chamo a presença de Deus, vem, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor restaura, nananana. Quando eu saio daqui, ou já está resolvido, ou a solução ele já entregou na minha mão. Mas eu não vou deixar a obra de Deus padecer. É porque eu tô assim, eu tô assado, eu não vou fazer. Você não está servindo a Deus, você está servindo a você próprio, o teu ventre. Você está servindo a síndrome da bipolaridade, que se tiver tudo bem comigo, eu faço as coisas da obra. Se não tiver tudo bem comigo, eu não faço. Eu não posso fazer isso com a obra de Deus. Eu não posso fazer isso de forma alguma. Então, presta atenção no que o Senhor está falando com você hoje. O nosso Deus quer curar você da inconstância, quer curar você da bipolaridade, quer curar você de toda deformação, quer curar você. Aonde chegar o som da minha voz hoje com esse vídeo e depois com o áudio, que o Senhor faça, que o Senhor toque, que o Senhor cure, que o Senhor liberte. Meu filho me fez uma pergunta, o Lu. Mãe, a senhora batalha pelos teus sonhos? Eu falei, não. Eu batalho pelos sonhos da Hebron. Porque os meus sonhos estão todos no altar do Senhor. E aí, o Senhor vai dar ordem a respeito dos sonhos. A hora determinada. Então Satanás nunca vai me chamar de frustrada.
Satanás nunca teve poder na minha vida de falar, tá vendo, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Sabe por quê? Porque a hora de ter, a hora de poder, a hora de conquistar vai vir do meu Senhor. Eu só falo assim, Senhor, eu queria isso. Meu marido, ele nunca sofreu, nunca na vida dele. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque muito rápido eu aprendi que não era ele que eu tinha que incomodar. Eu tinha que falar com Deus. E Deus tinha que colocar nas mãos dele. Então, eu não tinha esse problema. Meu casamento nunca passou por isso daí, porque eu não tinha esse problema. Aonde você tem colocado os seus sonhos? Podem ser roubados por homem? Ou os teus sonhos são seus, que Deus não pode entrar neles? Não, Senhor, eu gostaria disso daqui. Mas a hora que for hora, o Senhor vai fazer, porque meus sonhos eu coloco nas tuas mãos. Eu vou guerrear pela tua igreja. Eu vou guerrear pelos sonhos da Hebron. Não é meu nome que tem que ser glorificado, é o nome do Senhor. Aprenda a sonhar hoje. Aprende a sonhar hoje, porque você não vai mais passar por bipolaridade, você não vai mais passar por altos e baixos. Não, não. Antes de qualquer coisa, eu sou filha. Antes de qualquer coisa, você é filho de Deus. Antes de qualquer coisa, o nome dele vai ser glorificado na tua vida como Pai, como Senhor, como Deus. Então, em nome de Jesus, Satanás não tem poder de tomar conta dos meus sonhos, da empresa, dos projetos. Não tem poder. Nem da igreja, porque eu não falo quais são os sonhos da igreja. O Senhor coloca no meu coração, eu vou fazendo, vou entrando no rumo, vou lá. Os projetos que o Senhor fala comigo é entre eu e o Senhor. Desculpa, mas Satanás não tem poder. Satanás não tem poder de falar nada, de fazer nada, porque não sabe de nada. Maldito. Tá entendendo? Não tem como Satanás falar, você é falido, você não conseguiu. Não tem como. Não tem como. O Senhor fala, pega isso daqui agora e faz isso aqui. O Senhor fala, agora você pega isso aqui e transforma nisso daqui. Agora você pega aqui e faz assim. Muito bem. Agora eu vou e assino embaixo. Chega hoje, para tudo agora na hora da oração. E pede para o Senhor só uma coisa. Me cura. Me cura de toda dependência humana. Me cura. Eu não sou falido, eu não sou rejeitado. Porque se você falar que você é falido, você vai estar falando para Deus que o projeto dele é falido. Se você falar que você é infeliz, você vai estar falando que o projeto de Deus deu errado. Se você falar alguma coisa contra você, você vai estar falando contra o projeto de Deus. Só que você não sabe do peso que isso traz na sua vida. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, bendigo o teu santo e poderoso nome, porque eu sei em quem eu tenho crido, o Senhor vai fazer. Em Paulo, ele teve que colocar um espinho na carne. Paulo, ele teve que ensinar que quando ele era fraco, aí é que ele era forte, porque o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. Presta atenção. Não, Pai, pode me curar hoje, porque a honra, a glória e o louvor vai ser seu, Pai. Obrigada, Bispão. Pode me curar hoje, em nome de Jesus. Vamos ungir os plantados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor. Pai, todos os gatilhos de enfermidade e de feridas que vêm, Pai, para trazer a bipolaridade na vida dos teus servos. Senhor, em nome de Jesus, manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória. Todos os gatilhos agora receba a cura do Senhor. E eu quebro agora, em nome de Jesus, toda habilitação de Satanás sobre a vida dos teus servos. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Toda palavra contrária, todo peso de palavra, todo espírito de inveja, tudo aquilo que veio para roubar, para matar, para destruir, para destronar, vai cair por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Vem, Deus, com o seu poder e com a tua glória. Manifesta, Deus, da tua unção, das suas maravilhas.
Vem, Senhor, e traz o teu poder de cura, Senhor, e de libertação. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu coloco agora o óleo da unção, Pai, sobre a vida, Senhor, da Márcia. Deus, me empresta uma caneta em nome de Jesus. Caneta. A vida da Márcia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita ela poderosamente, Pai. Dá ordem, Senhor, a respeito dela. Senhor, os pastores que nós temos orado, Senhor, em nome de Jesus, visita com poder e grande glória. Manifesta, Senhor, da tua unção, da tua sabedoria. Senhor, entra, Pai. Na vida da Valentina, Senhor, lá naquele hospital, na vida da Paula, Senhor, do esposo dela, visita com poder e grande glória. Nós repreendemos agora da vida da Valentina, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, toda meningite bacteriana, fora agora pelo poder que é no nome de Jesus. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Senhor, o seu Pacini que está na UTI, Pai, fez a cirurgia, Senhor, mas não está respondendo. Pai, faz obra de milagres e de maravilhas. Ora, caia, xuriandere, canta, alabás. Senhor, eu te apresento a vida da Nicole. Manifesta, Deus, do teu poder. Manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das suas maravilhas. Toda depressão, Senhor, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor, que caia por terra agora pelo poder que é no nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, a vida do Lucas aqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, faz obra de milagres, de maravilhas. Senhor, acampa dos teus anjos ao redor dele, dá ordem a respeito dele. Toda crise de burnout caia por terra pelo poder que é no nome de Jesus. Faz, Senhor, obra de milagres e de maravilhas. Senhor, em nome de Jesus, toda instabilidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, que caia por terra agora. A síndrome da bipolaridade agora, todos os gatilhos sobre os nossos filhos, marido, família, que caia por terra agora. Todas as feridas, Pai, na criação, Senhor, ou até mesmo na caminhada, que, Senhor, não foram cicatrizadas e viraram gatilho para a bipolaridade, agora nós colocamos por terra em nome de Jesus, fora agora. Senhor, nós não aceitamos, Pai, o domínio dos sentimentos sobre as nossas vidas. Vem com o teu poder, e como o Senhor transformou o apóstolo Paulo, Senhor, transforma os teus servos nesta manhã. Senhor, vem curar, vem libertar, vem restaurar, vem renovar. Tu és Deus, tu és Senhor, Pai. Ora, caia, xuriandere, canta, labas. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas sobre os projetos, faz obra de milagres e de maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus, toda hereditariedade de dívidas, agora que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Todo espírito de dívida, caia por terra agora. Todo roubo, toda assolação do maligno, que caia por terra agora. Vem, Deus, com o seu poder. Vem, Senhor, com a tua glória. Vem, Senhor, e transforma, Senhor, toda a história. Faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilhas e manifesta, Senhor, do teu poder. Te apresento os projetos, Deus. Faz, Senhor, muito além. Traz liberações, da forma que o Senhor falou na segunda-feira, que o Senhor ia trazer tudo pronto, só mesmo para cortar a fita, Senhor, de inauguração. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Senhor, eu unjo, Pai, a cada pedido de oração agora. Eu unjo, Senhor, para que a história seja transformada, a história seja liberta, seja restaurada. Senhor, em nome de Jesus, derrama do seu domínio próprio, derrama, Senhor, da tua autoridade, da tua unção, do teu poder. Em nome de Jesus, faz obra de milagres. Eu rasgo agora toda a cédula de dívida no mundo espiritual, de tudo aquilo que foi potencializado por Satanás. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Senhor, eu quero te apresentar o Marcos, eu quero te apresentar a Milena, Pai. Em nome de Jesus, nesses 5 anos, Pai, bodas de madeira, que o Senhor seja a estrutura deles, que o Senhor faça eles crescer,
crescerem, que o Senhor faça eles avançarem, amadurecerem, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é o cordão de 3 dobras que não se rompe. Vem com o teu poder, vem com a tua glória, em nome de Jesus, e cobre eles com o teu manto sagrado, cobre eles da tua autoridade, cobre eles, Pai, com o teu poder. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas e dá ordem a respeito do casamento deles em todas as áreas, ministerial, familiar, Pai, financeira, Pai, em nome de Jesus. Faz eles avançarem, faz eles alcançarem, Senhor, patamares maiores, autoridade financeira, qualidade de vida, celeiros fartos e transbordantes. Faz, Pai, muito além daquilo que nós temos te pedido, pensado ou imaginado. Tu és Deus, Tu és Senhor. Ora, caia, Shuri, andaralabás. Senhor, eu unjo agora o nosso Brasil, profeticamente ungindo a vida do nosso presidente. Ah, Senhor, em nome de Jesus e da primeira dama, Pai, em nome de Jesus Cristo, essa unção com óleo venha capacitar eles, essa unção com óleo venha proteger eles, essa unção com óleo, Senhor, venha ensinar eles todas as coisas. Manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Senhor, nós clamamos a ti pela nossa nação. Nos livra, Senhor, de todo intento de Satanás, de tudo aquilo que é plano e propósito, toda estratégia de morte, todo plano de morte para a nação. Nós colocamos por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Ora, caia, xuriandere, canta, lava, xuriandere, canta, lava. Faz obra de milagres, faz obra de maravilhas e manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Abençoa, Senhor, a nossa nação, transforma a nossa nação. Quebramos as consagrações em nome de Jesus dos ares, das águas, da terra, em nome de Jesus, e consagramos a nossa nação a ti. O Brasil não será país de terceiro mundo, mas será país de primeiro mundo, em nome de Jesus, celeiro para as nações. Senhor, nesse país a prosperidade será algo como o Senhor tem falado comigo, Pai. Aqueles que estiverem no Brasil serão tão prósperos, porque terá o Senhor como Deus. Faz obra de milagres, Deus, faz obra de maravilhas e manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sei em quem nós temos crido e estou bem certa de que o Senhor é poderoso e aquele que vem virá e não vai faltar, não vai falhar. Recebe essa transformação agora, essa cura agora, no corpo, na alma, no espírito, essa transformação como Paulo foi transformado, que escreveu sobre o amor, que escreveu as cartas, tantas cartas na Bíblia, que foi o maior apóstolo. Em nome de Jesus, você seja agora transformado, liberto, curado, sarado, restituído pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te envio para você viver esse dia de cura, de libertação, de restituição e de renovo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você vai dar testemunho contando que o seu interior foi transformado. Aquela violência, aquele desejo de morte, de não querer que ninguém prospere no seu caminho, que você tinha que ser o melhor em tudo. Você tem que ser o melhor mesmo porque você é servo do Senhor. Mas cada um tem o seu lugar na terra, não é verdade? Então, em nome de Jesus, que o Senhor te visite com poder e grande glória, e você vai dar testemunho dessa cura, você vai dar testemunho, porque o nosso Deus é forte e poderoso nas batalhas, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, prospere a tua vida, a tua casa, a tua família. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. De que forma? Em aliança com Deus para viver Manassés e Efraim. Está ordenado sobre a tua vida se esquecer das dores do passado e prosperar na terra da aflição o dobro de tudo, em nome de Jesus. Te espero 11h40 no propósito de cura, no grupo de propósitos, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau.